Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula ainda para falar sobre os espelhos esféricos. E na videoaula de hoje nós vamos conhecer a famosa equação de Gauss e como fazer uso da mesma para que possamos encontrar as distâncias da imagem ou do objeto, beleza? Ficou curioso? Pois não sai daí que a aula vai só começar. Beleza, galera, ó. Então, para a gente iniciar essa aula de hoje, nós vamos só lembrar aqui, né, que os espelhos esféricos eles podem ser de duas maneiras, né? Os espelhos côncavos e os espelhos convexos, beleza? Só lembrando que o espelho côncavo é quando a parte refletora é a parte interna da curvatura, tá? E o espelho é convexo quando a parte refletora é a parte externa da curvatura, beleza? Para que a gente possa entender direitinho as distâncias, né, onde se formarão essas imagens diante de um espelho esférico, tá? Nós vamos ter como referência sempre o espelho e o eixo principal, beleza? Então vamos lá. A primeira dica que vocês vão gravar na memória de vocês aí é o seguinte, ó. Sempre que a imagem se formar desse lado aqui, tá? Desse lado aqui, do lado esquerdo do espelho, beleza? Essa imagem vai ter uma distância positiva. E sempre que ela se formar do lado direito do espelho, ela vai ter sempre uma distância negativa. Beleza? Então presta bem atenção, tá? Sempre que ela se formar à esquerda, ela tem uma distância positiva. Estou falando de distância. Sempre que ela se formar à direita do espelho, ela terá uma distância negativa, beleza? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui, diante deste espelho côncavo, tá? Eu tenho aqui um objeto e aqui eu tenho uma imagem, objeto O, imagem I. Ó, notem que eles estão aqui, né, do lado esquerdo, tanto o objeto da imagem do lado esquerdo do espelho. Portanto, todas as distâncias aqui serão positivas, né? Então, vejamos, ó, daqui para cá, tá? Eu chamo de P, que é a distância do objeto. E daqui para cá eu vou chamar de P', que é a distância da imagem, tá? E a gente sabe que daqui para cá é a distância focal, né? Que é a distância entre o foco e o vértice, beleza? Então, relembrando, é sempre que a imagem se formar do lado esquerdo do espelho, tá? Então, ela tem uma distância positiva. E se ela se formar do lado direito do espelho, ela terá uma distância negativa. Então vejamos aqui, ó, por exemplo, no espelho convexo, tá? O objeto está sempre à esquerda do espelho, né? No espelho convexo, ó, aqui eu tenho uma distância P, que é entre o objeto e o vértice do espelho, e para cá eu tenho uma distância P', ó. E para cá, vou botar P', tá? Que é a distância da imagem ao espelho. Então observe que nessa situação aqui do espelho convexo, a imagem vai se formar sempre, ela vai se formar sempre à direita do espelho. Portanto, a distância vai ser sempre negativa. Beleza? Vai ser sempre negativa. E observe também que o foco, tá, está à direita do espelho, ó. Então o foco também vai ter uma distância negativa, né? Que é essa distância aqui, que é a distância focal. Beleza? Portanto, a equação de Gauss, ela consiste em quê? Né? Em dar subsídios para que a gente possa calcular as distâncias da imagem que se forma ou até mesmo do objeto, beleza? E ela consiste nessa equação aqui, ó. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto, que é P, mais 1 sobre a distância da imagem, que é P'. Tá? E aí, onde a imagem se forma e onde o objeto é colocado, né, faz toda a diferença na hora da gente aplicar a equação de Gauss, beleza? Então, mais uma observação, tá? Observe que toda e qualquer imagem diante do espelho convexo, ela vai ser sempre uma imagem, tá, virtual, tá? Vai ser sempre uma imagem virtual. E toda imagem virtual, a distância da imagem é negativa. O P' vai dar um valor negativo. E no espelho côncavo, na grande maioria, ela será sempre uma imagem real,
tá? E na imagem real, a distância dessa imagem é sempre positiva, então o P' vai ser sempre positivo, né? Porém, tem uma única situação em que no espelho côncavo a imagem é virtual. É quando eu coloco o objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice, tá? Se eu colocar um objeto bem aqui, a imagem vai se formar aqui. Aí nesse caso ela terá uma distância também negativa, como a gente já viu aqui. Beleza, galera? Então não fica tranquilo, tá? Que nós vamos agora aprender como é que a gente faz a aplicação dessa fórmulazinha aqui da equação de Gauss para a gente resolver as nossas situações de problema. Então acompanhe comigo aí que nós vamos resolver o exercício de número 1. Então veja só. No exercício de número 1 diz o seguinte, ó. Um espelho esférico côncavo tem distância focal igual a 30 centímetros. Um objeto é colocado frontalmente a 50 centímetros do espelho. Determine a posição e a natureza da imagem, tá? Então vamos lá. Eu tenho um espelho que tem distância focal F igual a 30 centímetros, tá? 30 centímetros. E que esse objeto foi colocado a uma distância de 50 centímetros do espelho. A distância do objeto é P, tá? Então nós queremos determinar nessa situação qual é a posição da imagem, ou seja, a distância que ela se forma do espelho, que eu chamo de P', tá? Não sei. E quero saber também a natureza dessa imagem. Que tipo de imagem ela é? Se ela é uma imagem real ou se ela é uma imagem virtual. Beleza? Então vamos lá. Para que eu possa calcular, né, essa distância, tá? Essa distância dessa imagem que vai se formar, aí a gente vai fazer uso agora da equação de Gauss, tá? Então vamos lá. Ó. 1 sobre a distância focal F vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto P mais 1 sobre a distância da imagem P'. Bom, eu tenho todos esses valores aqui e agora eu vou fazer a substituição aqui, ó. Então, 1 sobre F, F é quanto? 30. Ó, F é 30, que é a distância focal. Vai ser igual a 1 sobre P, quanto é P? 50, tá? Mais 1 sobre P', tá? Então, o P' é o que nós vamos determinar o valor aqui, é a nossa variável, beleza? Então, olha, para tornar um pouco mais fácil a nossa resolução, vamos aqui matematicamente trocar aqui os fatores aqui de lado, beleza? Então, olha, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P. Então, eu posso dizer que 1 sobre 50 mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre 30. Ó, eu troquei tudo de lado, tudo que está nesse lado eu mandei para lá e tudo que está do lado de lá eu mandei para cá, então não precisa trocar de sinal, beleza? Então vamos lá, ó. Eu quero aqui só a variável, então vai ficar 1 sobre P', que vai ser igual a 1 sobre 30, que já está aqui no segundo, agora eu vou mandar só essa parte para o lado de lá, então ele troca de sinal. Como ele está aqui positivo, ele vem para cá negativo, 1 sobre 50, tá? Agora, eu tenho aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, o que eu faço aqui? Vamos lá. 1 sobre P' vai ser igual. Ó, aqui eu vou tirar o mínimo e vou encontrar duas novas frações com o mesmo denominador. O mínimo entre 30 e 50, tá? Vai ser, na verdade, 150. Então, eu coloco 150 aqui, tá? Que é o mínimo entre 30 e 50, você pode fatorar e encontrar detalhadamente. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, 150 dividido por 30 dá 5. 5 vezes 1, 5, tá? Menos 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes 1, 3, tá? Agora vai ficar com 1 sobre P' vai ser igual. Aqui eu tenho 5 menos 3, 2. Sobre 150. Ó, esse multiplica esse e esse multiplica esse, né? Regra de 3. P' vezes 2, vou botar para cá. 2 P', que vai ser igual. 1 vezes 150, 150. Portanto, P' vai ser igual a 150. Aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Dividido por 2. Logo, P' vai ser igual 150 dividido para 2 dá igual a 75 centímetros.
beleza? Então a posição dessa imagem vai ser 75 centímetros. Ela vai se formar a 75 centímetros do espelho, né? Aí agora, qual é a natureza dessa imagem? Ora, é simples, como pelinha, tá? É um valor positivo, isso significa dizer que a imagem vai ser uma imagem real, tá? Imagem real. Por que é uma imagem real? Porque o pelinha, tá, é maior que zero, ou seja, é um valor positivo. Logo, a imagem vai ser uma imagem real, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Beleza. Então, não sai daí que nós vamos resolver agora o exercício de número 2. Beleza, galera? Então, vamos lá resolver aqui o exercício de número 2 para a gente fixar melhor, né? E aprender a como encontrar essas distâncias diante do espelho esférico, beleza? O exercício de número 2 diz o seguinte, ó: um espelho esférico convexo tem distância focal de módulo igual a 20 centímetros. Um objeto luminoso é colocado a 40 centímetros do vértice do espelho, perpendicular ao eixo principal. Determine a posição e a natureza da imagem, beleza? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Um espelho esférico convexo, tá? E como o espelho é convexo, a distância focal vai ser sempre negativa, beleza? Então, tem o que aqui? Que a distância focal F vai ser igual a menos 20 centímetros. Um objeto luminoso é colocado a 40 centímetros. O objeto, a distância do objeto é P, é igual a 40 centímetros, beleza? Então, diante dessa situação, nós queremos determinar a posição, que é a distância da imagem, que eu vou chamar de pelinha, e quero calcular também a natureza da imagem, ou seja, que tipo de imagem nós temos, se é uma imagem real ou se é uma imagem virtual, beleza? Então, para tanto, a gente vai recorrer, tá, à equação de Gauss, onde 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, aqui eu tenho 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso aqui é a famosa equação de Gauss. Agora, vamos fazer aqui as substituições, beleza? Como F é negativo, e por que o F é negativo? Porque o espelho é um espelho convexo. Então, a distância focal vai ficar lá do lado direito. Nós já vimos aqui anteriormente. Então, aqui eu vou ter que menos 1 sobre 20. Esse menos aqui, né, é o menos do menos 20 aqui. Eu coloco aqui na frente da fração, tá? Não tem problema. Vai ser igual a 1 sobre P. Quanto é P? 40. Então, 1 sobre 40. Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao qual nós queremos procurar. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui no exercício 1. Eu vou trocar tudo de lado, sem precisar trocar de sinal. Agora, para que isso aconteça, tudo que está do lado de cá vai para o lado de lá, e tudo que está do lado de lá vem para o lado de cá, beleza? Então, eu vou escrever aqui assim, ó: 1 sobre 40 mais 1 sobre P', que é tudo que está do lado de lá, vai ser igual a menos 1 sobre 20, que era o que estava do lado de cá, beleza? Agora vai ficar como aqui, ó: 1 sobre P' vai ser igual, ó, eu começo com o que já está aqui, menos 1 sobre 20, tá? Agora esse aqui vai ser mandado para o lado de lá. Como ele vai sozinho, só essa parte aqui, vai trocar de sinal. Então, menos 1 sobre 40, tá? Portanto, vai ser como agora? 1 sobre P' vai ser igual. Observe que eu tenho aqui uma subtração de frações, tá? Onde todos os denominadores são diferentes, tá? Então, como é que você vai fazer? Tirando o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu vou falar o seguinte, ó. Presta bem atenção. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 40, tá? É 40, porque 40 é divisível por 20. Então, aqui vai ser 40. Ó, portanto, vai ficar como? Ó, menos, esse menos aqui eu repito ele aqui. 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 40 dividido por 40 dá 1. Uma vez 1, 1. Tá? Portanto, aqui vai ficar como? 1 sobre P', que vai ser igual, ó,
Aqui o que é que eu faço? Repete aqui o 40, que é o denominador, e aqui eu vou resolver. Menos 2 menos 1 vai ser igual a menos 3, né? Sinais iguais, a gente soma e repete o mesmo sinal, tá? Então, menos 2 menos 1 vai ficar igual a menos 3. Agora, ó, esse multiplica esse e esse multiplica esse, tá? Portanto, eu vou ter aqui o seguinte, ó, vou trazer para cá. P vezes menos 3 vai ficar menos 3P', e vai ser igual, 1 vezes 40 igual a 40, beleza? Então, vamos lá, ó. Como a variável aqui não é para ficar negativa, vamos multiplicar por menos 1, né? Então, multiplicando por menos 1, eu só vou trocar os sinais, ó, vai ficar 3P' igual a menos 40, né? Só fiz trocar o sinal aqui, ó, porque menos com menos dá mais, fica positivo, mais com menos dá menos, fica negativo. Logo, P' vai ser igual a menos 40 dividido por 3. P', portanto, vai ser igual a menos aproximadamente 13,3, que vai dar um dízimo, né? Centímetros, tá? Então, essa aqui vai ser a distância da imagem diante desse espelho esférico convexo, tá? Então, observe o seguinte: como a distância da imagem deu um valor negativo, isso significa dizer que vai ser uma imagem virtual, tá? A imagem vai ser virtual, por quê? Porque a distância vai ser negativa. Isso comprova mais ainda que em todo e qualquer espelho esférico convexo, eu vou ter sempre uma imagem virtual, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então, se você compreendeu direitinho aí, se você gostou, vai lá, deixa seu like, compartilha com seus colegas para que eles também possam fazer uso desse conhecimento, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.